Nós vamos entrevistar aqui o professor Edson Vieira, que é pedagogo, pós-graduado, também historiador, casado com a professora Janice Dias, pai da Ana Mel, é natural de Petrolândia, estado de Pernambuco, e está em Canindé de São Francisco há 17 anos. Professor, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu quero agradecer a Val Marques a oportunidade, né, de estar falando para o mundo inteiro, né, para milhares de pessoas que vão ter acesso a esse documentário. Nós estamos editando um material, um documentário sobre Canindé de São Francisco, a construção de Canindé de São Francisco, da nova Canindé de São Francisco, que foi transferida aqui da margem do Rio São Francisco, onde situava-se aqui, na chamada Canindé Velho, e subiu para o platô, um pouco mais acima, onde passou a se chamar Nova Canindé. É um registro da história, da nova história de Canindé de São Francisco, sob o ponto de vista daqueles que vieram para Canindé de São Francisco com o olhar de que, com a chegada dessa barragem, a região se transformaria num grande polo de desenvolvimento e com isso as pessoas teriam condição ou chance de mudar o ciclo de vida. 17 anos de Canindé de São Francisco, o que lhe fez vir para Canindé de São Francisco? Eu não sei assim o porquê, mas eu tenho uma paixão muito grande por barragem. Eu acho que é isso, apesar de nunca ter trabalhado como barrageiro nem na construção civil, mas eu nasci numa cidade que também teve sua mudança, que foi Petrolândia, né? Também era numa barragem, e conheci uma moça em Paulo Afonso que também morava próximo de uma barragem, a barragem de Paulo Afonso. Então me casei, fui morar em Paulo Afonso em 98 e trabalhando lá, a gente ficou sabendo de um concurso público aqui na nossa área de educação. Isso em que ano? Isso em 2002. E aí nós viemos fazer um concurso aqui em Canindé, porque nós ouvimos falar que era uma cidade promissora, uma cidade que estava em crescimento, uma cidade que estava prosperando, e aí a gente tomou a decisão, vamos fazer o concurso. A gente fez o concurso aqui em 2002, eu não fui aprovado, minha esposa foi. Em 2003 a gente tomou a decisão de deixar toda a nossa vida em Paulo Afonso, a gente tinha residência fixa lá, eu trabalhava no comércio, e ela também era concursada lá, e a gente então veio apostar, né, tudo que a gente tinha aqui em Canindé de São Francisco. Isso foi o motivo que nos trouxe aqui. Nós chegamos aqui no dia 4 de 4 de 2004. É uma data muito marcante, 4 de 4 de 4. E a gente foi bem acolhido aqui pelas pessoas, a gente foi muito bem recebido. A gente, como eu te falei, a gente é evangélico, então não tinha igreja aqui, tem apenas 3 famílias que pertenciam à instituição que a gente segue, que é a Adventista do Sétimo Dia. E a gente fez um trabalho social aqui muito grande na época, e a comunidade católica, a comunidade evangélica, espírita, todo mundo nos apoiou, e a gente fez um trabalho grande. E hoje Canindé tem 3 igrejas. Tem uma igreja aqui na sede, tem uma igreja em Curituba e outra em Capim Grosso. Do segmento adventista. Adventista do Sétimo Dia, que na época não tinha igreja aqui. E a gente conseguiu fundar, juntamente com as famílias que já estavam aqui, e a igreja nos apoiou, e a gente conseguiu fazer um trabalho que até hoje consegue transformar a vida de muitas pessoas. Então o senhor chegou aqui em 2004. Veja só, o senhor estava em Paulo Afonso, já era casado, Sim. tinha uma vida lá, sua esposa fez o concurso aqui. Sim. Como é que o senhor analisa a chegada de vocês na época, a situação da cidade e o que mudou de lá para cá em termos de melhoria? O que o senhor poderia dizer dentro desse sentido? Então eu cheguei aqui e fui trabalhar no ramo de vendas. Eu trabalhava como representante comercial e conheci muitas pessoas ligadas à política, ligadas ao comércio, e fui desenvolvendo um trabalho, também com esse trabalho social que a gente já fazia na igreja. O que ocorre é que eu fiquei muito conhecido, e nesse caminho eu comecei a trabalhar na Secretaria de Educação. Recebi um convite para trabalhar na educação, e foi justamente lá que nasceu, né, que surgiu a proposta do Palhaço Pirulito. Na época, a professora Cássia, que hoje já não está entre nós, né, já descansa, felizmente a gente... A Cássia Aguiar. A professora Cássia Aguiar, que era secretária de Educação na época, deu a ideia... Em 2005, isso. 2005. Deu a ideia da gente criar um personagem infantil.
onde surgiu o Palhaço Pirulito. E ali eu comecei a desenvolver um trabalho nas escolas, um trabalho pedagógico, um projeto, brincando e aprendendo com o Palhaço Pirulito. E eu consegui percorrer quase 100% das escolas. Ficava faltando acho que 1 ou 2 escolas que eu não consegui ir. Levando alegria, levando educação, brincadeira para essas crianças. E aí surgiu a oportunidade da gente gravar um CD, depois um segundo CD, 2 DVDs. E eu viajei aqui a região toda no Nordeste, fiquei muito conhecido e a gente conseguiu... Fazendo turnê? Fazendo turnê, vendendo meu material, me apresentando. Me apresentava também em festa infantil, me apresentava em eventos escolares, me apresentava em eventos religiosos e eventos culturais, comercial. Era um trabalho muito amplo, foi um trabalho muito amplo, né? Um trabalho com o qual eu me orgulho muito, apesar de ter tido muitas dificuldades, né? A gente que trabalha com arte, que trabalha com cultura, a gente sabe que não tem o apoio que a gente deveria ter. E me esbarrei justamente nessas dificuldades, motivo qual em 2017 eu decidi definitivamente parar com o projeto do Palhaço Pirulito, ali encerrando minha carreira. Gravei o último DVD em 2016, 2017 a gente encerrou com o projeto. Hoje o Palhaço Pirulito existe, além da lembrança, né, do legado que ficou, existe um canal no YouTube e uma página no Instagram, para a gente conseguir ainda manter a memória do personagem viva. Mas foi um trabalho muito, muito relevante para a sociedade e até hoje as pessoas ainda comentam, ainda falam. Crianças que naquela época dançavam, participaram do meu projeto do DVD, hoje já são mães, né? Alguns já se formaram, tem advogadas, advogados, nutricionistas, tantas outras profissões. O Palhaço Pirulito nasceu em Canindé São Francisco? Surgiu aqui em fevereiro de 2005. Como eu já estava nesse ramo de educação, eu decidi fazer pedagogia. Acho que são muitas datas, mas acho que 2007, 2006, 2007. Você fez primeiro pedagogia ou história? Eu primeiro fiz pedagogia, terminei em 2011, eu fiz a pós-graduação em psicopedagogia e ano passado a gente terminou o curso de história. E tive a oportunidade também de exercer minha função como professor, um projeto do governo federal, um projeto muito conhecido que é o Novo Mais Educação. E foi muito bom, foi muito bom. Ótimo. O senhor trouxe para Canindé de São Francisco com sua esposa uma bagagem. Sim. O senhor já tem uma experiência de vida em Paulo Afonso, né? Veio para cá, apostou na cidade, apostou no município, no desenvolvimento. O que Canindé lhe deu durante esses 17 anos? Deu a vocês? Aqui a gente prosperou, né? Tanto profissionalmente como financeiramente. A gente prosperou muito aqui porque a gente teve a oportunidade de vender a nossa casa em Paulo Afonso, comprar uma aqui. Hoje a gente mora numa casa confortável. Foi aqui que profissionalmente a gente evoluiu, né? Tanto eu como a minha esposa, nós temos a mesma formação, a gente foi colega de turma. Nós temos a mesma formação hoje, trabalhamos na mesma área de educação. Pude comprar meu carro aqui e ver a cidade se desenvolver, né? Porque Canindé, há 17 anos, era uma vila, né? Comparada com hoje, Canindé cresceu muito, uma cidade que se desenvolveu muito. Poderia ter se desenvolvido mais se tivesse se investido mais em educação e também em emprego e renda, né? A gente percebe que Canindé é uma cidade próspera, mas deveria ser mais, até pelo potencial turístico que tem. A gente está aqui num lugar tão agradável, né, às margens do Rio São Francisco, numa orla. Poucas cidades têm esse privilégio de ser banhada pelas águas do Rio São Francisco, e Canindé tem. Então, uma cidade que a gente apostou e valeu a pena. É a cidade que nos abraçou, que nos recebeu, que nos acolheu e que acredito que ainda vai prosperar muito. O progresso está às portas. Você falou a palavra interessante para esse contexto da entrevista, progresso. O senhor acha que, do ponto de vista para o senhor como profissional, como pai de família, o senhor acha que em detrimento da arrecadação que Canindé teve durante todo esse tempo, 34 anos de idade, né, de transferência para o novo platô, o senhor acha que ela está desenvolvida, do ponto de vista do que arrecadou, poderia ser feito mais, como o senhor já elencou aí? Eu acredito que deveria ter sido feito muito mais do que foi feito, né? A cidade, ela tem um potencial muito grande, turístico, para crescer, mas eu acho que os recursos não foram empregados da forma que deveria e a cidade ficou um pouco para trás
em comparação com cidades vizinhas como Paulo Afonso, Delmiro Gouveia e Glória, cidades que cresceram. E com a arrecadação que tem, né, para o tamanho da população, eu acho que Canindé deveria estar hoje em outro patamar, a nível de outras cidades vizinhas aqui. Na função de historiador, o historiador tem a função de registrar a história, mas também contar o passado. Só que o papel do historiador hoje, na idade atual, na modernidade, ele vai muito mais adiante. Hoje o historiador não é mais aquele só que registra apenas o fato e narra a história. Hoje o historiador é um sujeito crítico da realidade em que vive. Ele hoje consegue fazer uma espécie de previsão para o futuro com base no passado. É por isso que tem uma frase que se diz: quem não olha a história, quem não olha o passado, quem não olha a história está tendenciado a repetir o passado. O senhor, como um professor, pedagogo e um historiador, dentro dessas duas áreas, e aí eu complemento, como um cidadão que vive aqui há 17 anos, o que o senhor elenca como gargalo para a falta de desenvolvimento de Canindé? O que você acha que é mais pungente aqui para esse atraso em Canindé São Francisco? Eu acho que a política velha, né? A forma que se faz política, os vícios, né, que a cidade acabou criando, né? Esse pensamento de que tudo tem que depender da máquina pública, de que para se conseguir um eleitorado você tem que fazer barganha. E isso é ruim, porque a gente já viu essa história se repetir no nosso país durante muitos anos e a gente vê que isso não leva a lugar nenhum, né? O que Canindé precisa hoje é se divorciar desse sistema político arcaico e ultrapassado. As pessoas precisam ser livres, e para serem livres elas precisam ter trabalho, elas precisam ter trabalho e renda, elas precisam ter acesso à educação. Esse eu acho que é o fator primordial para que Canindé saia, né, desse atraso. O senhor colocou um ponto importante, é emprego, lá atrás, um pouco mais atrás, antes dessa última pergunta que eu fiz. Eu lhe faço mais uma. Dentro da questão do campo de empregabilidade, como o senhor vê a falta de atrativos para chamar empresas para Canindé, para se instalar aqui? Porque nós temos uma mocidade, uma juventude aí já chegando aí na maioridade e sem perspectiva. Como é que o senhor vê isso? O senhor mesmo tem uma filha que tem quantos anos? 18 anos. Como é que o senhor vê isso? E está na faculdade, né? Ela tá nessa luta também aí de conseguir um futuro aqui, ou não sei, talvez ela desbrave aí outras terras. Eu vejo da seguinte forma, né? Eu coloquei lá a questão do turismo, que é importante, né? Atrair as pessoas usando a isca como turismo, porque tem um potencial turismo, só que essa é uma história que a gente está acostumado a ouvir, que é o bate e volta, né? O turista vem aqui, vai, visita os lugares, os pontos turísticos e volta. Então, eu acredito que teria que ter uma estratégia muito forte para atrair esse turista, para que o turista ficasse e gastasse o dinheiro aqui. Aí ia valorizar a gastronomia local, ia valorizar a cultura. Eu acredito que todos os segmentos teriam como evoluir nesse sentido se houvesse um investimento maior no que diz respeito à questão do turismo. O turismo é uma porta de entrada. Tem também, né, essas usinas que estão prestes a se instalarem aqui em Canindé, isso também vai trazer muita renda. E eu acredito que a prefeitura e o poder público precisa firmar parcerias com essas empresas, né? Mostrar que Canindé é um potencial muito grande, que tende muito a crescer. Mas para isso é necessário que haja parcerias, né? Parcerias com fábricas, sei lá, de tecido, ou no próprio... Aqui é um potencial muito forte da agricultura, né? Antigamente tinha aqui a festa do quiabo, a festa da goiaba, então por que não trazer isso de volta, valorizando a cultura local? Canindé é uma cidade que eu costumo dizer que é uma mina de ouro, né? E muitas pessoas aqui não prosperam porque acabaram se acomodando. A gente está vendo aí, o tempo está passando e Canindé ainda não é a Canindé que eu sonhei, que os nossos filhos sonham. Quando o senhor veio para cá, o senhor tinha perspectivas de... Sim, eu imaginava que a cidade... Eu não imaginava que eu ia ficar tanto tempo por aqui, né? Mas a gente foi ficando, foi gostando, foi investindo aqui. E eu imaginava sim que Canindé tinha um potencial muito grande. E ainda acredito, né? Por isso que ainda moro aqui. Quais são as suas perspectivas de futuro para Canindé São Francisco enquanto cidadão, enquanto profissional, pedagogo, historiador?
Minha perspectiva é que se invista em educação, para que outras universidades se instalem aqui, para que os filhos dos canidenses possam se formar, ter uma formação acadêmica, que se invista no turismo, para que essas pessoas tão sofredoras aqui, ribeirinhas, possam ter a oportunidade de vender os seus produtos, e os artistas de apresentarem os seus shows, a cidade voltar a sonhar com dias melhores. E que a tecnologia, né, possa se investir em tecnologia também, para que essas empresas sejam atraídas ao nosso município e a cidade se torne um polo turístico e uma máquina de empregos, né, para que a gente não dependa mais do sistema político antigo, que as pessoas sejam livres para viver e serem felizes aqui. Para isso é preciso que no desenvolvimento, na mola do desenvolvimento, tem atrativos de emprego e renda para Canindé. Exatamente. Vamos então para o segundo bloco final desse documentário, dessa entrevista aqui, desse documento, que é um registro sobre Canindé São Francisco do ponto de vista da transferência da cidade, as pessoas que vieram para cá acreditando que a implantação da usina hidrelétrica de Xingó traria mudanças para desenvolvimento, e com isso as pessoas criaram perspectivas. E nós estamos entrevistando aqui o professor Edson Vieira, que é psicopedagogo, pós-graduado e também professor de História. O senhor, quando veio para cá, encontrou uma cidade com vontade de crescer. Eu acredito que na mesma época o senhor deve ter conhecido pessoas que já estavam aqui de fora, outros que estavam vindo para cá. Qual a análise do senhor? A contribuição desses novos canindeenses, estão aqui em Canindé São Francisco, que já estão aqui há muito tempo, acreditaram aqui, trabalham aqui. Qual a contribuição que eles deram? Lembrando que houve um tempo que as pessoas que vinham de fora para acreditar, morar em Canindé, eram chamados de forasteiros. Infelizmente teve essa cultura do cancelamento aqui em Canindé São Francisco, para usar um termo mais atualizado. Teve como se essas pessoas viessem aqui para se aproveitarem. Na análise de alguns que cunhou esse termo de forasteiro, um termo feliz, era que essas pessoas eram aproveitadoras. Com a contribuição que essas pessoas que vieram de fora deram. Na minha área, que é educação, né, a gente vê que tem muitos professores aqui que vieram de Paulo Afonso, que vieram de Delmiro, de Piranhas, de Glória. Tem professores de várias Santana cidades. de Ipanema. Santana de Ipanema, Pão de Açúcar. E são excelentes profissionais que contribuíram e contribuem até hoje para que Canindé seja essa cidade tão agradável e tão próspera como é. Não vejo dessa forma, né, porque eu também vim para cá apostando em investir na cidade, em crescer junto com a cidade. O senhor não vê como, não se vê como forasteiro? Não, eu me sinto daqui, eu me sinto canidense, me considero um canidense por estar aqui já há tantos anos. E a gente vê que muitas pessoas apostaram no comércio, né, grandes lojas se instalaram aqui, empresas, né, que se fixaram na cidade, pessoas que acreditaram no potencial de Canindé, e a cidade hoje deve isso a essas pessoas, né? Essas pessoas que acreditaram na cidade. A gente vê também aí feirantes, os camelôs, as pessoas que trabalham com microempresas, empreendendo na cidade. Então é uma cidade que tem várias culturas, né? A gente conversa com uma pessoa, conversa com outra, e aqui tem gente de Minas, tem gente lá do Sudeste, né, de São Paulo, tem gente de tudo que é lugar aqui em Canindé de São Francisco. Pessoas que vieram com o objetivo de investir na cidade para que a cidade crescesse. Então, eu quero parabenizar também os profissionais de saúde, né, essas pessoas que agora, principalmente, estão na linha de frente, dedicando o seu tempo e dando a sua vida para salvar outras vidas. Então, a essas pessoas a gente precisa dar o seu devido valor e parabenizá-las, porque essas pessoas ajudaram a construir essa nova Canindé. Então, Ajudaram, reflexão. estão ajudando. E estão ajudando, né? Profissionais que Canindé São Francisco que vieram para cá motivados justamente por esse crescimento. Nós temos aqui profissionais da área de
de construção civil. Aqui nós temos comerciantes, você já falou, nós temos ambulantes, nós temos uma malha de pessoas que estão ajudando essa cidade a se desenvolver. O senhor teve oportunidades em Canindé, o que faltou, o que é que está faltando? Me parece que já foi palestrante, ou dar palestras, foi motivador, vendedor, eu me lembro do senhor vendendo produtos de saúde, observando que outras pessoas também vieram para cá e talvez esteja na mesma situação do senhor. Qual a análise? Eu soube aproveitar as oportunidades que surgiram aí durante esses 17 anos, mas confesso que eu precisaria de mais oportunidades, né? Hoje nós estamos em 2021 e atualmente eu estou desempregado. Com a formação que tenho, com a bagagem que tenho, com os conhecimentos que adquiri, acabei ficando sem a oportunidade de desenvolver o meu trabalho como educador. E não só eu, mas tantas outras pessoas estão passando pela mesma coisa. E a gente sonha que esse cenário mude, né? E que a gente possa desenvolver o nosso trabalho tendo oportunidade de trabalho. Muito bem. Eu pergunto assim porque nós temos observado que Canindé de São Francisco tem duas grandes fontes de emprego. A prefeitura e a agricultura aqui. A agricultura e um pouco da agropecuária. Fora essas duas fontes, nós temos aí também os serviços, a parte, o comércio, a malha do comércio e de serviços. Então, assim, muitas pessoas acreditam que Canindé, para se desenvolver, vai ter que precisar de uma reestruturação nesse sentido. E o senhor falou lá atrás da questão das administrações. O que faltou? Não digo administração, o senhor focou, faltou o município ser mais, os recursos serem mais aproveitados no sentido de investimento. Qual a perspectiva do senhor, como pai? Se tem uma filha se formando, ela corre o risco de ficar aqui com o senhor ou não? Qual a perspectiva do senhor como cidadão e como pai para o futuro de Canindé São Francisco? Se não houver uma nova, eu digo, não é a política em si, a política partidária, mas se não houver uma política de administração para o desenvolvimento de Canindé. Se não houver uma mudança no que diz respeito à infraestrutura, a investimentos na área da educação, o turismo, a própria tecnologia, a gente vai ter mais atrasos, né? A cidade vai ficar ainda nesse marasmo de atrasos. Então a minha perspectiva é que essa mentalidade mude, que venha novas empresas se instalem aqui, que essas usinas que estão aí a ponto de se firmar. Usinas que o senhor fala é em relação ao campus de energia solar. De energia solar. Canindé vai ser o segundo maior campus, parque de energia solar do mundo, depois da China. Exatamente. Então é essa perspectiva que a gente tem de que a cidade se desenvolva, né? E que o poder público e os empresários investam mais na cidade. Porque é o único caminho que a gente tem, né? É investir em educação, é investir em infraestrutura, é investir em tecnologia para que a cidade se desenvolva. A vida, para o historiador que resiste à história, a vida é feita de revoluções. Em Canindé São Francisco nós tivemos uma grande revolução, que foi a chegada da barragem. Nós tivemos também a revolução do perímetro, da implantação do perímetro aqui na Califórnia. O senhor acha que essa instalação do campus de energia solar é uma revolução, é uma nova oportunidade? Eu acredito que sim. A história vai se repetir aí, né? Começou com água e agora vai ser com sol. A gente tem sol aqui o ano todo. Então eu acredito que muitas pessoas virão morar em Canindé e as que têm uma oportunidade também de trabalhar, de desenvolver o seu potencial. E acredito que o caminho é esse aí. O que é que lhe motiva a ficar em Canindé São Francisco? Continuar aqui? A estabilidade financeira que a gente tem, que a gente construiu aqui ao longo desses 17 anos. E a tranquilidade, é uma cidade muito pacata, muito tranquila, muito agradável, muito receptiva. E a gente foi ficando por aqui. No momento a gente não tem planos de mudar de cidade, não. Canindé é uma cidade que soube nos acolher e que acolhe muito bem as pessoas que vêm de outros estados. Se sua filha não tiver espaço em Canindé, tiver que ir embora, como é que o senhor vê isso como pai?
A gente fica triste, né? Ela já fala, por exemplo, em fazer intercâmbio e ir embora até do país, né? Estudar fora do país. Aí os nossos filhos, eles precisam criar asas. Mas seria muito bom que ela tivesse a oportunidade de ficar aqui e de exercer a sua função quando se formar aqui no município. Acho que é o sonho de todo pai, né? Que os filhos fiquem próximos. Muito bem. Professor Edson, eu deixo aqui o espaço aberto para suas considerações finais, aí já agradecendo pela entrevista. Eu quero agradecer, Adeval Marques, a oportunidade, né, de estar falando para o mundo inteiro, né, para milhares de pessoas que vão ter acesso a esse documentário. Agradecer pela confiança, pelo respeito que você tem por mim. Quero agradecer à população de Canindé, que sempre recebeu muito bem o nosso trabalho, quando a gente ia na rádio, quando a gente se apresentava, uma cidade que soube, né, falei no início, nos acolher, nos receber. Quero agradecer a minha esposa, a minha filha, aos meus familiares, aos amigos que construí. Tenho amigos aqui em Canindé que são mais chegados que irmãos, a igreja. E dizer que estamos trilhando novos rumos, né? E a perspectiva é de que tenhamos esperança que dias melhores virão. Você acredita em Canindé? Acredito, sim. Precisamos reforçar nossa esperança de que dias melhores virão. Você falou uma palavra que eu uso muito. Você acha que Canindé é movido de esperança? Sim, sim. O sertanejo canindéense tem que ter muita esperança. Acreditando, em alguns lugares as pessoas esperam a chuva, né? Aqui a gente não tem tanta dificuldade, porque a gente tem água em abundância. Mas que venham chuvas de bênçãos para a nossa comunidade, para a nossa cidade.